Alô, comunidade Colégio São Paulo, pais, alunos, professores, colaboradores. Estamos aqui para a nossa estreia do nosso primeiro episódio de 2023 do nosso CS Play Podcast. E claro, estamos aqui com eles, os nossos agentes do conhecimento, os protagonistas do conhecimento desse processo de ensino-aprendizagem que a gente desenvolve aqui no Colégio São Paulo. Estamos aqui com o Luiz Matheus, estamos aqui com a Giovana Gabriele, para o nosso primeiro episódio, que tem como tema a entrada da Finlândia na OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. Vamos discutir aqui nesse bate-papo geopolítico muito bacana os desdobramentos, as consequências geopolíticas que essa entrada da Finlândia pode gerar a partir da sua adesão até a OTAN. Então, não perde, vem com a gente que vai começar esse bate-papo aqui super bacana, esse bate-papo geopolítico. Fica ligado porque é um tema de grande incidência na prova do Enem. Então, vem com a gente. Giovana, seja bem-vinda. Luiz, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast. É um bate-papo, a gente vai fazer uma conversa aqui solta, leve e agradável para quem está assistindo a gente também. Giovana, tem algum aspecto que do ponto de vista histórico tem interferência ou relação com o que está acontecendo atualmente nessa guerra da Rússia com a Ucrânia e mais diretamente nessa entrada da Finlândia agora, né, completando 74 anos à OTAN? Então, simbolicamente, nesse aniversário ocorre a adesão da Finlândia a esse bloco, essa organização de países militares que surgiu lá em 49 na Guerra Fria. Tem alguma relação histórica aí da Finlândia com a Rússia? Assim como a Ucrânia tem uma relação histórica com a Rússia, a Finlândia também tem. Ela fez parte do Império Russo e isso traz muitas respostas do que a gente vê atualmente. Ela, por muito tempo, ela se manteve neutra em relação ao que acontecia ao redor do mundo e ela destaca isso, essa relação de neutralidade e, vamos dizer assim, de amizade com a Rússia até então. O que é meio surpreso ela ter entrado na OTAN e se posicionado em relação, principalmente depois do início da guerra da Ucrânia e da Rússia. E da Rússia, né? Essa questão da surpresa tem a ver, né, com o processo ter sido acelerado, porque as candidatas, né, a entrar à adesão são Finlândia e Suécia. Já ocorreu da Finlândia. A Suécia está no processo e deve também aderir e concretizar essa entrada. Por que acelerou, né, Luiz, essa questão de ser a Finlândia logo adentrar a OTAN? Eu acho que pode ser por conta da guerra que está tendo agora entre Ucrânia e Rússia, onde a Finlândia pode se sentir meio que com medo de uma possível invasão da Rússia no território da Finlândia, certo? Eu acho que talvez por isso também a entrada na OTAN, por mais questão de proteção militar, que no artigo 5º da OTAN dizia que todo país que é atacado, os outros países devem prestar socorro, né? Socorro, auxílio. Ou seja, o princípio, lá no artigo 5º, é o princípio da defesa mútua, né? Caso um país que é membro da organização da OTAN seja atacado, todos os outros devem responder a esse ataque também defendendo esse integrante, esse membro. Então é uma preocupação que a gente chama de doméstica, né? Ou seja, estou preocupado internamente com o meu território, com a minha população, com meus recursos naturais, não quero ser atacado, não quero ficar exposto, então eu vou adentrar a OTAN como um mecanismo de defesa do meu território, né? Defesa da minha população, da minha sociedade, não é isso? E qual seria o sentimento da Rússia em relação a essa adesão? Até porque a Finlândia, ela também faz parte do ex-Império Russo, da União Soviética, e a guerra da Ucrânia justamente por conta de a Ucrânia ser ex-território da União Soviética e querer ter uma proximidade com a OTAN, né? E que a Rússia já havia avisado há muito tempo e agora barrou essa entrada, justamente invadindo o território. E a gente tem que deixar claro para quem está assistindo a gente, né? Porque nem todo mundo está ligado diretamente com a leitura, como vocês aqui. Tem um público aí fora que quer saber, quer se inteirar em relação ao assunto e não está acompanhando, não está lendo. Então, a ideia é o seguinte, gente. Acima de tudo, o que está acontecendo nessa guerra da Ucrânia com a Rússia
né, o fato da Rússia ter invadido a Ucrânia, porque é um jogo, na verdade, por influências. A Ucrânia é um país hoje que era membro da antiga União Soviética e a Rússia não quer perder a Ucrânia ali dentro da sua zona de influência política, econômica, cultural, né? Tem muita gente que vive no leste da Ucrânia que é de origem russa, por exemplo, então ela não quer perder. Então é um jogo ali geopolítico de dominação, de influência. E para não perder cada vez mais influência ou território, a Rússia está invadindo, ocupando militarmente, segurando, tentando segurar a Ucrânia, não é isso? Isso pode ser uma resposta, uma resposta não, desculpa, ao contexto da Guerra Fria, né? Tipo, a Guerra sim. Fria 2.0, assim. Sim, primeiro, tem total relação com o contexto da Guerra Fria. Tem total relação, principalmente por conta da russificação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, da É russificação. uma questão ideológica, porque de fato a Finlândia tem potencial para se defender militarmente, só que ela decidiu entrar na OTAN mais como uma prevenção, porque não é, um dos objetivos principais da Rússia é ter um combate direto com a OTAN. Então é mais como uma prevenção, uma forma de tentar evitar e deixar permanecer a paz entre os dois países. Sim, a prevenção, manter a paz e não acontecer com a Finlândia, esse é o medo, né? A prevenção, a preocupação doméstica é exatamente isso. Não deixar acontecer com a Finlândia o que aconteceu exatamente com a Ucrânia. Que foi quando tudo começou, né, Luiz? Foi. A guerra começou por quê? Porque a Ucrânia, que é ex-território da União Soviética, estava tendo proximidade com a OTAN, estava querendo entrar na OTAN, né? E a Ucrânia e a Rússia, perdão, justamente barrou essa entrada. Ou seja, quando lá em 2014 a Ucrânia mencionou a possibilidade de uma aproximação política, econômica e comercial com a União Europeia, já começou a crise. Já como assim? Né? 2013 para 2014. E ano passado, início do ano passado, final do retrasado, né? Final de 2021 para início de 2022, porque a guerra vai começar lá em fevereiro de 22. Mas antes disso, a Ucrânia já havia anunciado a possibilidade de adentrar a OTAN. Aí o negócio começou a ferver, pegar fogo. Foi quando as coisas começaram a se intensificar e partir para as vias de fato, com a invasão militar. Semelhante aconteceu com a Finlândia também, quando ela pediu para entrar na OTAN. Durante esse período que ficou pendente essa aceitação, a Rússia também fez uma espécie de ameaça, dizendo que se ela entrasse, teriam retaliações. E essa é a nossa preocupação, esse é o nosso debate. Retaliações, consequências, desdobramentos. Como é que vocês enxergam? Que tipo de consequência, desdobramentos vocês conseguem enxergar? Eu também vou colocar meu ponto de vista, mas como é que vocês enxergam esses desdobramentos com a entrada da Finlândia na OTAN e com a possibilidade já daqui a algum tempinho também de confirmar a entrada da Suécia na OTAN, né? Porque aí fecha de vez o cerco, né? O cerco justamente que a Finlândia faz mais ou menos 1.300 quilômetros de de fronteira com a Rússia, certo? Acho que pode ser mais estratégias militares ou qualquer coisa do gênero relacionada às fronteiras, onde já faziam a OTAN fazia mais ou menos 1.300 quilômetros, com a entrada da Finlândia dobraram. Dobrou, né? Dobrou. Foi para mais de 2.600 quilômetros de fronteira da OTAN. Quando a gente diz da OTAN, dos países que fazem parte da OTAN, agora são mais de 2.600 quilômetros de fronteira com a Rússia. Sim. Só a Finlândia são 1.340 quilômetros, né? E qual é o objetivo da OTAN com essa quantidade de barreira? Primeiro, Barreira não. é o 31º país, né? 31º país que a gente tem aí. Tem a possibilidade da Suécia ser o 32º. Ampliar essa fronteira com a Rússia significa fechar o cerco. Ampliar a hegemonia da OTAN dentro da Europa e reduzir a influência russa na Europa, que é uma influência que é histórica, é uma herança desde o período da Guerra Fria. E ela não quer perder essa zona de influência. Então ela se sente acuada, ela se sente ameaçada. Cada vez mais parece que a OTAN avança e recua a influência da Rússia dentro da Europa. Mas tem impacto justamente com aquilo que a Rússia tinha dito para começar com a guerra na Ucrânia, que é impedir que a OTAN, os países, vamos dizer, do Ocidente, tivessem uma fronteira maior com a Rússia.
E a Finlândia entrando na OTAN bate de frente com esse argumento que o Putin tinha em relação ao Exatamente. aumentando a fronteira entre eles. Mas partindo desse pensamento, por que a Rússia não acabou barrando a entrada de outros territórios como a Polônia, a Hungria, a ex-República Tcheca a entrar na OTAN? Primeiro porque já havia um enfraquecimento da influência russa nesses territórios. O grau de autonomia era muito maior desses países em relação à Rússia. Então já havia uma desvinculação, né? Primeiro que a Polônia não era membro da União Soviética, mas sofria uma forte influência pelo socialismo, né, durante a Guerra Fria. Então o grau de autonomia já era maior, já havia uma desvinculação maior em relação à Rússia. O fato, por exemplo, da Polônia já ter adentrado, junto com os países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, a União Europeia, isso acabou fortalecendo o poder político desses países e enfraquecendo a influência da Rússia sobre eles. Então, cada país é um caso, cada caso é um caso. Você vai ter situações diferentes. A Ucrânia ainda tem uma vinculação muito grande com a Rússia, porque no leste da Ucrânia você ainda tem um predomínio da população que é de origem russa. Russificação. Então, ainda tem um vínculo histórico, cultural, linguístico, étnico muito forte com a Rússia. E tudo isso é herança exatamente do que o Luiz falou. Você lembra, Luiz, o que foi o processo de russificação? Assim, eu tenho uma noção, né? lembranças, mas era os russos meio que enviavam, eu não lembro. Enviavam, né? Pessoas de origem russa. De origem russa para esses territórios, para aumentar a influência russa nesses locais. Para aumentar a influência russa nesses locais. Com isso ela ia russificando, enviando pessoas para trabalhar, para estudar, para morar nas outras 14 repúblicas que faziam parte da antiga União Soviética, né? E aí ela ia tendo esse apoio popular. Tanto é que ela tem esse apoio dentro da Ucrânia. Porque isso já é reflexo dessa russificação que acontecia durante a Guerra Fria. Foi até uma certa surpresa a Finlândia ter pedido e ter entrado na OTAN pelo fato dela ter sido neutra durante muito tempo. Isso é um ponto importante. Pode comentar, Giovana. Em relação aos outros países. Mas o que estimulou tudo foi realmente a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a proximidade da Finlândia com esses países, com medo de uma possível ameaça para eles, da mesma maneira como aconteceu na Ucrânia. Eles tiveram até um certo receio de tomar essa decisão por conta das retaliações e por conta justamente dessa surpresa que é um país que teve tanto tempo neutro e tem uma relação histórica com a Rússia. Foi um ducado, se eu não me engano, da Rússia. Isso foi uma postura que a Finlândia adotou logo após a Segunda Guerra, né? Não queria se envolver nem com o capitalismo, nem com o socialismo, nem ao lado de União Soviética, nem ao lado dos Estados Unidos. Ela assumiu uma política ou uma postura de neutralidade nessas relações bipolares da Guerra Fria. E resolveu manter essa política de neutralidade porque não queria mais se envolver em guerra, não queria ter o seu território como palco de guerra, como aconteceu logo no início da Segunda Guerra Mundial, em que a Finlândia se envolveu em uma guerra com a União Soviética ali em 1939. E o território finlandês foi muito destruído, foi muito arrasado. Então, ela resolveu ceder, se aliar logo na guerra e não quis mais, após a guerra, assumir nenhuma postura. E sim assumir, aliás, não quis assumir nenhum lado, assumiu a neutralidade. Ela manteve-se por muito tempo. E foi surpresa porque a adesão à OTAN é a quebra da neutralidade. Sim. E a Rússia ficou extremamente aborrecida, chateada, né? Porque isso pode trazer como consequência o quê? Retaliações comerciais? Retaliações. Eu acredito muito mais em retaliações comerciais, econômicas. Obviamente que agora eu não consigo ver mais uma retaliação militar através de invasão, o que pode aumentar a tensão na fronteira, com deslocamento de efetivos militares, de bases militares, tanto do lado finlandês quanto do lado russo, o que pode aumentar o controle sobre os fluxos migratórios de pessoas que possam querer fugir da Rússia, principalmente a população do sexo masculino, querendo fugir da Rússia para a Finlândia, porque aumentou o grau de proteção da Finlândia, né? Para que eles não sejam convocados e tenham que participar do exército russo. Enfim, olha quantas consequências a gente já está abordando aqui, né, em relação simplesmente pelo fato da Finlândia ter aderido, né?
Tem uma questão também que atualmente o mundo está muito globalizado. Então, questões que acontecem, por exemplo, na Europa, como por exemplo a situação da Rússia e da Ucrânia, e agora a situação da Finlândia e da Rússia, dependendo das consequências que isso pode trazer, acontece em todo o mundo justamente pelos países estarem interligados, tanto economicamente, socialmente, até mesmo politicamente. Então é uma grande questão. Tem, a globalização ela integra tudo, né? A OTAN é um exemplo dessa globalização do ponto de vista militar, com países diferentes, culturalmente, linguisticamente, mas havendo uma integração por elemento, que é o elemento militar que privilegia a segurança de cada membro. Então, um exemplo dessa integração, que é um princípio da globalização, só que no viés militar. É uma integração do ponto de vista militar. Retomando rapidinho o que você falou sobre a questão das bases militares, você não acha que poderia causar um descontentamento da Rússia por parte de algumas bases militares? Ela pode se sentir ameaçada, bases militares na Finlândia? Tipo o que aconteceu na crise dos mísseis, na época de Guerra Fria, em que a União Soviética instalou bases militares em Cuba, que causou um descontentamento justamente com os Estados Unidos. Isso aí não tem como fugir. Sem sombra de dúvidas, a Finlândia ela tem que ter esse discernimento, essa noção de que agora o seu território vai ser cedido para a OTAN. Sim. E que bases da OTAN vão utilizar o território finlandês também para proteger o território finlandês, mas ao mesmo tempo para vigiar o inimigo, digamos assim, na fronteira vizinha, para preservar os interesses de toda a OTAN, né? Para preservar o interesse de toda a OTAN. Ou seja, existem os méritos, existem os benefícios, mas a Finlândia também tem que saber que existem agora as obrigações. Ceder o seu território para a instalação de bases, fornecer efetivos de homens, né, militares para o exército da OTAN, fazer a contribuição financeira semestral ou anual de cada membro que tem que ter para a OTAN, para a manutenção do órgão. Né? Então agora ela também tem as obrigações, ela sabe disso, tem ciência disso, que não são só os benefícios, mas também as obrigações. Ela beneficia a OTAN e a OTAN beneficia ela. Eu fiz umas pesquisas e eu vi que certa parte da população da Finlândia fica até um pouco mais tranquila em relação à entrada dela na OTAN por conta justamente dessa segurança que ela teria. Né? E como a gente disse anteriormente, é até um ponto para evitar mais conflitos com o país, justamente pelo fato da Rússia não ter como um dos objetivos principais atacar diretamente a OTAN. Atacar diretamente por conta dessa ampliação, né, da influência da OTAN agora. Do poder bélico deles. O poder bélico e aumento da influência dentro da Europa. Poder econômico e tudo mais. O que pode haver retaliação comercial, porque eu não posso esquecer, existe uma relação comercial entre Finlândia e Rússia, principalmente nos combustíveis fósseis. Sim. A Finlândia é um grande consumidor de gás natural da Rússia. Então, nesse quesito aí, nesse aspecto, pode haver uma retaliação da Rússia. Ou subindo o preço, ou cortando o fornecimento. Sim. Acho que daí também pode ocorrer algumas retaliações no quesito em ataques cibernéticos ou de desinformação entre os dois países. Relações ligadas à internet. Pode ocorrer. Como tá tendo também entre a Ucrânia e a Rússia. Não foi ventilado ou falado nada em relação a esse aspecto, mas pode ocorrer, tudo é possível. Giovana, tem uma questão aí também que envolve, né, esse enlace geopolítico aí da Finlândia com a OTAN, com a Rússia, que foi a interferência da Turquia, um posicionamento que a Turquia colocou em relação à Finlândia, que inicialmente seria contrário à entrada da Finlândia. Por que esse entrelace aí ia dar um nó nessa questão aí da Turquia ser contrária à entrada da Finlândia na OTAN? Inicialmente, a Turquia foi contra a entrada da Finlândia na OTAN, justamente por alguns conflitos que eles tiveram em relação da Finlândia aceitar alguns cidadãos e políticos curdos que são considerados pela Turquia como se fossem terroristas. Isso gerou uma certa tensão inicialmente em relação à Turquia aceitar a entrada da Finlândia.
internamente, né? Porque ela tem um problema, né, a Turquia. Você sabe qual é, Luiz? Não. A questão dos curdos. Sim. Porque Suécia e Finlândia apoiam os curdos dentro da Turquia, né? Enxergam os curdos como um grupo. Terrorista. Nesse caso, quem enxerga é a Turquia. A Suécia e a Finlândia apoiam os curdos e enxergam os curdos como um grupo social e econômico, político, que exigem mudanças na Turquia. Já a Turquia, o governo turco, não. Enxerga esses curdos como uma organização criminosa, como terroristas. Então, como os finlandeses, suecos apoiavam os curdos, a Turquia não gostou muito disso. Não gostava muito disso. Tanto é que chegou a se posicionar contrário à entrada na Finlândia. E, internamente, a OTAN ela funciona dessa maneira. Cada membro tem poder de veto. Se um membro votar não, não. Desfaz os outros votos. Então, todos têm que votar sim a favor para a entrada de um membro. Tem que ser unânime. E no final a Turquia acabou sendo convencida e votou a favor da entrada da Finlândia e deve também votar a favor da entrada da Turquia. Se não acontecer, é mais um tema para a gente discutir isso aí, mas provavelmente deve ser isso aí. Tem um ponto que você queria comentar, né, Luiz? Algumas consequências economicamente falando dessa entrada da Finlândia na OTAN. O que tem? Vamos supor, a gente chegou a aceitar das retaliações comerciais, certo? Se a Rússia barrar o fornecimento de gás natural ou até aumentar os preços, eles também estariam perdendo o mercado consumidor, né? Ah, tá. Beleza. Como a Finlândia é grande consumidora, se a Rússia resolver retalhar, aplicar algum tipo de punição, sanção à Finlândia, ela pode interromper, de repente, o fornecimento, mas ela tem que lembrar que ela vai estar perdendo também, né? Sim, ela vai estar perdendo o mercado consumidor do gás natural dela. Mas ela tem muito gás natural e tem outros mercados que ela pode recorrer, como, por exemplo, na Ásia. Na Ásia, outros países asiáticos que podem consumir, ali na Ásia Central também, podem ampliar o consumo de gás natural dela. Isso já rolou uma espécie de conflito geopolítico nesse sentido com a Europa também, no início da guerra da Ucrânia. No início do conflito com a Ucrânia, lá em 2014, que a Rússia ameaçou interrompeu o fornecimento de gás natural para a Europa Ocidental. Para os países que estavam defendendo a Ucrânia, né? Isso. A questão de socorros, essas coisas. Muito bem. Bacana o nosso debate, bacana a nossa discussão geopolítica aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos aguardar, ficar de olho aí, de sentinela, ficar aguardando as cenas dos próximos capítulos dessa novela geopolítica que acontece ali na Europa, que já vem aí se desenrolando com a guerra da Ucrânia, com a entrada da Finlândia, agora vai gerar mais tensão política e depois com a entrada da Suécia, provavelmente isso vai se confirmar também. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Giovana, Luiz, muito obrigado pela nossa estreia aqui, nosso primeiro episódio do CS Play Podcast. E aguarde os próximos episódios que a gente vai estar discutindo aí temas da atualidade, da ciência, da tecnologia, coisas que estão ligadas ao nosso dia a dia e que também estão ligadas à prova do Enem e de outros vestibulares que os nossos alunos aqui na comunidade do Colégio São Paulo vão fazer ao final do ano, não é isso? Sim, justamente, até porque o Enem cobra muito esses temas recentes. Ano passado teve uma questão da guerra da Ucrânia. Muito bem. Luiz, deixe suas palavras aí para nossa comunidade aí do Colégio São Paulo. Acho que é isso, né, família? Valeu. Curti muito fazer esse podcast. Né, esses temas aqui que são recorrentes no âmbito da geopolítica. E acho que é isso. Giovana, e você? Deixe suas palavras aí pra gente. Então, tendo esse tipo de conteúdo, a gente acaba aprendendo mais um pouco sobre esse tipo de questão e acaba também informando as pessoas que estão aqui, escutando a gente. Muito interessante, tanto para a gente que vai participar de concursos, de provas, quanto para as pessoas que estão escutando também, que vão se atualizando aí das questões do mundo. É isso aí, gente. Então fica o convite para os nossos próximos episódios aqui no CS Play Podcast. Vem com a gente! Em nosso canal, você irá encontrar os mais diversos temas e o que é bom, produzido pelos nossos alunos, professores e colaboradores. É um prazer tê-lo por aqui. Explore à vontade. Teremos sempre novos episódios para você. Até mais!